Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo de número 3. Vamos ler? Tudo tem uma ocasião certa. Há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de deixar de amar. Tempo. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tem visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem. Tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Compreendi que não há felicidade para o homem, a não ser se alegrar e fazer o bem enquanto vive. Compreendi também que pode comer, beber e desfrutar do seu trabalho. É um presente de Deus. Eu sei que tudo o que Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar a isso, e nada se pode tirar disso. Deus faz isso para que os homens o temam. O que já existiu e o que há de ser também já existiu. Deus trará de novo o que já passou. Amém? Pai, obrigado pelo texto, por estarmos aqui diante do Senhor. Pedimos agora a tua graça, que esse texto fale conosco, que a tua palavra tenha espaço no nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mas a gente vive um tempo, já não de agora, mas há um bom tempo, uma era marcada por uma, por uma ação humana chamada relativismo. O relativismo nada mais é de uma mentalidade que afirma que não existem verdades absolutas, né? Tudo é relativo. Então, o que existe são apenas percepções individuais. O que pode ser verdade para mim pode não ser para você. É esse o mundo que a gente vive. Então, não tem nada mais estabelecido. Tudo depende da interpretação de quem está passando por aqui. Pode ser de um jeito para um, de um jeito para outro. E o relativismo produz, a gente percebe isso, quando estabelecido como está, uma cultura onde cada pessoa se torna a própria medida do que é certo. Cada pessoa se torna a própria medida do que é correto. Ela decide aquilo. E se não há nada que embase aquilo como uma estrutura fixa, isso muda se acontecer comigo, pode mudar se acontecer com você. Por exemplo, se você vê um assalto e reage ao assalto e domina o assaltante, você pode ser alguém que se vingue ali e bata naquela pessoa. Outro pode ser alguém que faça o mesmo, mas segura aquela pessoa e espera a polícia chegar. E não deixe ninguém encostar nela. Aí a pergunta é, quem está certo dos dois? Alguém dirá, os dois estão certos. Mas isso não é verdade. E por quê? Porque para embasar uma situação dessa tem uma lei. A lei diz o que é certo. Mas alguém dirá, mas a lei é relativa. Não é verdade absoluta. Eu posso agir com a minha lei, com o que eu entendo do momento. Entende como o relativismo é ruim? Porque o relativismo é assim, se me beneficia, aí eu uso esse argumento. Se não beneficia a mim, eu arrumo um advogado. E faço valer a lei daí. Aí eu apelo para o que é
verdade. Entende como daí fica tudo só para mim? Ou só para quem quer? Esse é o problema do relativismo. Com o relativismo, acaba-se o que é certo, acaba-se o que é belo e acaba-se o que é significativo. No relativismo, então, nada é definitivo. Tudo é fluido. Tudo é fluido. Nada é permanente. Tudo é subjetivo. Nada é objetivo. Tudo fica aberto à interpretação individual de quem está passando por aquela situação. O problema central, então, não é só filosófico, porque parece uma filosofia, né? Mas o problema central é de existência mesmo. Se o relativismo se estabelece, a existência fica comprometida. Porque como que você vai se relacionar com o vizinho? Que tem a lei dele e você que tem a sua. Como que fica uma vida num bairro onde cada um decide por si o que é certo e é errado? E faz daquela decisão uma lei própria. Então a existência vai acabando, vai ruindo. Quando não há verdade fixa, absoluta, central, não há sentido fixo. Se não tem uma verdade absoluta, não tem sentido real da coisa. Se não há um fundamento, não há nenhum descanso. Tenta fazer uma casa lá na areia da praia do Mariscal. Vai cair. Por quê? Porque não é um lugar de construir casa. Areia de praia e areia da praia não é um lugar aconselhável para você colocar um pilar e construir uma casa. Vai cair, a água vai derrubar, a areia vai sair de baixo e você vai perder. Então, construir as coisas sem nada fixo, você não tem descanso em nenhum momento. Aquilo está para cair a qualquer momento. Então, quando não tem referência, perde-se a direção. Um escritor do Antigo Testamento, de conteúdo de Antigo Testamento, Walter Kaiser Jr., ele descreve isso num relato que ele conta onde ele passou por uma experiência. Ele descreve a realidade do relativismo. Ele diz que ele estava numa exposição de pintura a óleo, uma galeria de pintura. E um artista renomado estava pintando. Ele termina o quadro e todo mundo fica olhando. E aí perguntam para ele: o que você pintou? Qual é a mensagem dessa obra aí que você fez? Aí ele olha para todo mundo, vai até a tela, vira ela de um lado, dá um passo para trás. Aí ele volta, vira ela do outro, dá outro passo para trás. Daí ele volta, vira ela de ponta cabeça e dá 2 passos para trás. E diz: não sou eu que quero dizer algo, é a tela que quer dizer algo para mim. E agora ela vai ser exposta assim, de cabeça para baixo. Porque essa é a mensagem que a tela que eu pintei tem para o mundo. Aí o Kaiser comenta: naquele instante eu percebi o alto preço que pagamos por rejeitar uma verdade. Ele diz: perceba, não é mais quem cria que define o significado, mas é a criação que define o significado da coisa. A obra, que deveria expressar a visão do artista, tornou-se pai dele. É como se o quadro tivesse pintado ele. É o objeto que molda o sujeito agora. Então, o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, rende-se à obra da sua própria mão. Relativismo é aquilo que quer dizer alguma coisa para mim. Como assim? Você já pensou? Acabamos de apresentar o Pedro. Já pensou daqui uns dias o Pedro começa a falar e diz assim: mãe, pai, eu que vou educar vocês, tá? A partir de hoje, quem manda nessa casa sou eu. Então vocês aprendam comigo. É um absurdo dizer isso, não é? Mas é exatamente o que o nosso mundo acredita. Quando você vê pessoas sem limites. Porque as pessoas acham que pode fazer a própria verdade sem ter nenhum conteúdo para aquilo. E podem dizer: você não tem mais domínio sobre mim, porque agora quem manda sou eu. Ou seja, a obra toma o lugar do Criador. O filho quer tomar o lugar do pai, da mãe.
relativismo. Aqui entra a relevância do livro de Eclesiastes, porque esse livro escrito por Salomão é a melhor notícia que a gente tem para enfrentar esse mundo perplexo que a gente está vendo. Essa coisa doida que você está vendo diariamente acontecer com o mundo. Esse livro é uma resposta divina para quem está confuso nisso tudo, para quem está cansado disso tudo, para quem está desorientado, para quem está desencantado com o mundo, para quem perdeu o encanto, para quem perdeu o encanto pela realidade, que agora ficou desassistida, descontrolada desse mundo que a gente vive de pós-modernidade. A Bíblia toda, mas eu estou falando de Eclesiastes, é um livro para quem quer reencontrar o significado da vida, para quem quer reencontrar a beleza de acordar cedo e trabalhar, mesmo que isso seja estafante. A graça nas coisas comuns e cotidianas da vida, que vão perdendo graça porque são ações repetitivas, repetitivas e repetitivas. O livro quer que a gente volte para essa beleza de tudo, abandonando esse relativismo para tudo. O livro é de quem trabalha, e não só de quem trabalha, mas é para alguém também que se sente preso a uma rotina sem alegria. Não parece, gente, que a gente, de uns anos para cá, está no automático? A gente está no automático, o mundo está no automático. Entra gente, sai gente das cadeiras de governo e tudo continua igual. Tudo igual. Muda a imagem, o tom de voz, a altura, o peso, mas o modus operandi é o mesmo. A mesma coisa. Né? Quem aqui trabalha em produção, você trabalha na mesma máquina há quantos anos? Apertando o mesmo botão. Como é que a gente vai achar alegria se não for em Cristo? Como é que a gente vai tirar a alegria? Aí você diz assim: não, mas esse feriadão é da minha família. Não quero saber. Aí você viaja, com 10 minutos você tem saudade do teu sofá. Com 20 minutos você tem saudade do teu banheiro. Com 40 minutos você tem saudade do teu miojo. Aí você diz: puxa, ainda peguei 20 dias para ficar aqui, já quero ir embora com 2 horas. Porque nada mais preenche, nada mais tem sentido. E o problema é que a gente está tentando buscar sentido nas coisas, como esse pintor desse quadro. E pior, a gente está querendo que as coisas deem sentido para nós. O sujeito compra um carro de 150 mil reais achando que aquilo vai mudar a vida dele, e é só um carro que leva ele para o mesmo lugar que um Fusca bem cuidadinho também leva. Mas ele acha que 150 mil num carro mudou a história dele. Aí ele mostra com o vizinho que não liga e vai dizer, o vizinho vai babar de inveja, o vizinho diz, legal, e vira as costas e sai. E ele entra indignado, é inveja. Não, é que você está dando valor, ou essa pessoa está dando valor, a uma coisa que não preenche. Eu não estou dizendo que é errado. Você tem 150 mil, não quer me dar, compra o carro. Não tem errado e nem certo nisso. Tem opiniões, e pouco importa as opiniões se você quer ter. Mas eu quero dizer qual é o propósito e o princípio disso. Não é? A gente para refletir. Salomão está propondo isso no livro. Olha, você come, bebe, recebe salário, mas não faz nenhuma reflexão sobre a tua origem, sobre o teu propósito, sobre o fim das coisas. Como assim? Então, o Eclesiastes também é um livro de quem pensa, de quem está cansado, mas quem pensa. O autor aqui quer alcançar o coração do leitor que se vê perseguido por algumas perguntas da vida, como: o que realmente eu ganho com todo o meu esforço? O que eu ganho em trabalhar tanto a não ser dores nas costas? A não ser algum problema, alguma sequela de ficar repetindo o mesmo movimento todo dia? Será que é só esse o prêmio de uma vida inteira dedicada a alguma coisa? O que eu ganho com o meu esforço?
Quem sou eu nessa correria incessante da vida? Às vezes você pega o mesmo ônibus, se vai de ônibus e está lá sentado no mesmo banco, o mesmo sujeito que você não sabe o nome, passando pela mesma situação que você, tentando entender isso, tentando entender a vida. Aí outra pergunta, por que que o tempo muda tudo? Por que que não dá para ser como eu, um danoninho assistindo Tom e Jerry quando eu tinha 12 anos? Por que que tem que mudar? Por que que o tempo tem que me mudar? Por que que eu não tenho a mesma energia que eu tinha? Por que que eu não tenho a mesma força que eu tinha? Eu jogava, tirando o Silviano aqui, eu jogava, a gente pode dizer, a gente jogava 20 partidas de futebol por dia. Hoje, 10 minutos você está pedindo para o cara entrar, tirando o Silviano que joga de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que gosta. E joga, gente, eu já fui ver, não é brincadeira não, eu gosto. Tirando ele, o resto a gente não fica pensando nisso. Eu estou jogando basquete nas segundas-feiras aqui no sítio com gente idosa. Gente idosa que eu digo meia idade. Uns argentinos, gente boa. Aí esses dias faltou gente, chamaram os meninos para completar. E os meninos gostaram e estão indo. Porque os velhos são gente boa. Gente, já não dá mais. Porque eu quero alcançar um menino de 15 anos, correndo atrás dele para tentar pegar a bola. E a vontade é dar um tiro nele enquanto ele corre. Que eu não consigo. Por que que não dá mais? Por que que a gente não consegue mais? Por que que o tempo muda essas coisas? Aí a gente para perguntar: tem alguma ordem, alguma coisa então? Tem alguma coisa fixa para a gente se apegar? Tem algum propósito real? Esse é o tema do livro de Salomão. É justamente esse anseio nosso de ver a vida como um todo, como um pacote só, integrado, ordenado, significativo, que Salomão quer apresentar. Ele diz: olha, tem sim um jeito da gente achar coerência em um tempo de vida vivido. O livro, então, responde afirmando para nós que essa ordem existe, mas que ela não nasce de nós, não nasce do relativismo, não nasce do que a gente coloca como propósito, como lei própria. Ela é estabelecida e controlada por um Deus. Ela existe. A gente que fecha os olhos para ela. Então, o capítulo 3 apresenta para a gente um ensino que falta ao relativismo. E qual é esse ensino? Há um Deus soberano que determina tempos e estações, que determina tudo. Se ele determina tudo, tem propósito então, tem ordem, tem direção, porque ele determina esses tempos e estações. Então a vida humana ela não é caótica como a gente imagina, ou como imagina o mundo que a gente vive. Ela não é mecânica, como sugere algum materialista, que é só mecânica. Como eu disse, né, a gente acha que às vezes é só mecanismo, a gente não está mais vivendo. Veja, gente, não somos como insetos. O inseto tem um ciclo repetitivo e impessoal. Você sabia que as abelhas, de modo geral, vivem um mês? 30 dias. Elas vêm e cumprem uma missão, polinizar. Nascem para isso e morrem. É um ciclo. São insetos. Não relacionam. Fazem mecanicamente uma coisa que devem fazer. Nós não somos insetos. Insetos têm ciclos, seres humanos têm histórias. Nós temos uma história. Histórias únicas, irrepetíveis, porque a sua é sua e a minha é minha. Cheia de momentos marcados pela mão de Deus. A gente aqui não vem. A gente pode até escrever um livro, e já existe, sobre a vida da abelha. E quem escrever, o biólogo que escrever, não vai errar, porque é um ciclo. Mas nunca ninguém vai conseguir escrever um livro sobre a vida do ser humano. Por que que não vai? Porque vai ter que escrever um livro sobre cada um. E como isso é possível? Não tem como escrever um livro sobre a vida do ser humano. No máximo, biologia, sobre como funciona um corpo. Mas a vida de alguém, nem biografias são exaustivas. Se você comprar um livro sobre a história de alguém, vai contar as melhores partes, vai esconder as piores partes. No máximo, vai pôr um ou dois defeitos para não ficar feio, né?
não conta tudo. E por quê? Porque cada pessoa é singular. A sua história é narrada não apenas pelo tempo, mas a sua história é narrada à luz de uma eternidade. Por isso é diferente. Percebe que então se a gente não fosse singular, se cada um não fosse um, não seríamos importantes então. Se todos fôssemos abelhas, o importante é ter abelha, não uma abelha. Mas como somos seres humanos, a tua importância é a sua e a minha é a minha. Não somos insignificantes. Exatamente porque somos singulares, por isso somos importantes. Se não fôssemos importantes, que sentido teria a vida? Eu não sei se o sonho de quem está inventando, de quem está melhorando a IA é acabar com a humanidade. Não é? Porque é impessoal, é uma máquina. Mas conversa, esses dias eu fui no chat GPT para tirar uma dúvida e ela me chamou de Sandro. Pelo meu nome, eu falei, uai. Me perguntou como é que eu tava. Falei, se tiver um bolinho de queijo, eu pulo aí dentro desse computador e nós já conversamos. Mas não tem bolinho de queijo, conhece? Nem pão de queijo, nem nada. Mas a IA sabe o teu nome. Você começa a interagir, ela pergunta se está tudo bem. Um dia você vai perguntar, para que serve esse remédio? No outro dia ela vai dizer assim, e aí, o remédio deu certo? Funcionou? Olha que coisa de doido, gente. Mas isso é impessoal. Nós não. Nós não somos. Se nós não fôssemos importantes, a vida não ia ter sentido. E se a vida não tivesse sentido, que prazer ia ter em viver a vida? Nenhum. Então, Salomão afirma o contrário. Somos partes de um plano eterno, conduzidos por um Deus que, além de fazer tudo o que é apropriado ao seu próprio tempo, também colocou dentro de nós a sua eternidade. Salomão diz, Deus não só nos colocou na esteira do tempo e montou o tempo para nós, mas Ele colocou em nós um desejo por algo além do tempo. Colocou em nós a eternidade. E Salomão quer que a gente entenda isso. Salomão usa uma palavra interessante no livro de Eclesiastes, né? O termo hebraico, revel. Revel, traduzido para o português, quer dizer vapor. E aí você lê o livro dele, ele diz, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Né? Ele diz, analisei as coisas debaixo do sol e vi que tudo é vaidade. A ideia de revel é correr atrás do vento, vapor. Vaidade é essa ideia de que tudo é transitório e passageiro, como o vento, que vai e você não sabe para onde foi. E revel quer dizer isso. E tem um professor, quando foi explicar essa palavra, um professor de hebraico, ele deu uma definição tão perfeita. Ele disse que o que Salomão quer dizer aqui é exatamente o que a gente fazia quando era criança. Se pegava um pouquinho de sabão, misturava com água, pegava com canudinho e fazia uma bolinha de sabão e soltava ela. Aí ficava encantado, porque ela ia girando, né? Colorida. Você atrás com as mãos, de repente, não sobra nada da bola. Você não sabe para onde foi. Ele diz, a vida é assim, a gente correndo atrás de bolinha de sabão. Até o dia que ela estoura e você fica olhando para o lado e diz, e agora? Acabou. Ela não volta e você correu atrás de vento, dentro de uma bolinha de sabão. Ele diz que a vida é assim. Uma visão pessimista, né? Mas Salomão é sábio demais para não contestar os próprios argumentos. Ele dá para nós o problema do mundo, mas ele é muito inteligente para achar que isso é absoluto. Ele diz, eu vou questionar isso à luz da palavra de Deus. E eu queria falar com você rapidinho sobre isso. O tempo e a eternidade. Primeiro falar sobre o tempo. O tempo foi estabelecido para quê? Segundo Eclesiastes 3, o tempo foi estabelecido para que nós olhemos para cima. Para isso Deus estabeleceu o tempo. Do verso 1 ao verso 8, você viu a leitura. Há tempo para tudo debaixo do sol. O tempo, então, é estabelecido para que a gente olhe para cima. Então, o autor, Salomão, inicia afirmando que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Ou seja,
O tempo não é fruto do acaso. O tempo não é só um simples movimento natural das coisas. O tempo é deliberadamente estabelecido por um Deus. E a razão pela qual Deus estabeleceu o tempo é para que os homens, a humanidade, aprenda a olhar para Ele. Por isso Ele estabeleceu o tempo. Para que a gente aprenda a olhar para cima, olhar para Deus. Para que a gente perceba pelo tempo que a gente não é senhor da vida, que tem um outro que é senhor de toda a vida. Por isso o tempo foi estabelecido. A gente é apenas participantes desse tempo criado por Deus, conduzido por Ele, em nosso favor, mas a gente é participante. A gente não é peça principal desse teatro. Deus é. E aí não é preciso ser filósofo ou cientista para perceber que tempos e estações são imutáveis, não são? Claro que são. Primavera, verão, outono e inverno. O que vem depois do inverno? Primavera, verão, outono e inverno. O que vem depois? É imutável isso. Não precisa ser um cientista para perceber que tem um período do ano que é frio demais, que está começando um período do ano que é quente demais, que acabamos de passar por um período do ano que chove demais. Isso está estabelecido. E está estabelecido por quê? Porque é um ciclo universal. Deus estabeleceu o tempo. Confiar, então, nessas leis naturais, que a gente chama de naturais, mas são estabelecidas por Deus, é o que torna possível tanto a nossa vida diária, quanto qualquer desenvolvimento científico. Quem planta sabe quando tem que plantar, depende da estação. Quem quer vender laranja sabe o tempo certo que vai colher laranja. Não adianta ele buscar laranja num pé de laranja fora da estação da laranja, que ele não vai achar laranja lá. Isso está estabelecido, colocado, para que a vida tenha equilíbrio. Veja então que Deus já montou o tempo para nós. Para a gente olhar para isso e entender que isso não é aleatório. E que isso não é desorganizado. Que há um Deus que controla isso. Se essas leis fossem instáveis, a vida ia ser caótica, gente. Impraticável. Toda a criação ia perder o processo se isso mudasse. Isso aponta para a fidelidade de Deus de manter as coisas como são, como elas existem e acontecem. Então, ao longo da vida, essa providência reguladora de Deus não governa apenas esse mundo físico que a gente enxerga, mas aí a gente passa a perceber que governa também acontecimentos pessoais, que ele também governa por esse tempo coisas que acontecem com a gente. Porque desde o nascimento até o dia da nossa morte, entender. Então Salomão vai propor para nós aqui algumas declarações, cobrindo essas polaridades da nossa vida, como vida e morte, nascer e correr, para representar a nossa extensão nessa vida e no tempo. Ele mostra que, se a gente entender esse tempo de Deus estabelecido e cooperar com isso, a vida se torna aí significativa e prazerosa. O que parecia aleatório, randômico, doloroso, desconexo, enfim, se encaixa porque fica formoso no seu devido tempo. Fica bonito naquele tempo. Tem coisas que a gente sabe que não dá para fazer mais porque foi o tempo. Mas você pode fazer outras coisas que é para esse tempo. Não é assim? Claro que é. Eu tenho saudade de coisas que eu fazia, mas eu não consigo fazer mais. Mas tem coisas que eu faço hoje que quando eu tinha 18 anos eu não conseguia fazer. Porque eu amadureci. E assim é para todos. Então Salomão está dizendo, percebe que se a gente entender o tempo, ganha significado tudo. Então ele começa com nascer e morrer, no verso 2. E esse primeiro par já estabelece o fundamento teológico aqui do que ele quer dizer. A vida humana não começa e nem termina na nossa administração. Já temos que entender isso. Você não decide nascer, e por mais que você ache que por meio de um ato inconsequente decida morrer, não é assim também que funciona. Não é. A modernidade
tentou assumir esse controle da vida, né? Por meio de aborto, eutanásia, manipulação genética, inseminação artificial in vitro, tecnologia reprodutiva. A ciência quer tomar esse lugar de Deus. No entanto, Salomão está dizendo o quê? Há tempo de nascer e há tempo de morrer, e isso pertence a Deus. Se alguém não puder ter filho e decidir pela inseminação artificial, primeiro vai precisar de um esperma e de um óvulo. Então já não criou do zero. Mas eu faço um encontro dos dois. Mas se você conhece gente que já tentou, a dificuldade é gigantesca. Eu tive uma patroa, dona de um posto de gasolina, eu era frentista, que ela tentou engravidar inúmeras vezes, gastando muito dinheiro e não conseguia. E sabe o que eles fazem? Pelo menos na época, eles colocam gêmeos para ver se vinga um. E ela perdia sempre os dois. Inúmeros abortos ela teve gastando dinheiro. Hoje ela tem uma filha, só uma, porque o outro feto não vingou, não nasceu. Mas ela gastou muito para isso. Então essa filha que ela tem nasceu por quê? Porque Deus quis. Então como que a gente controla? A gente não controla. O nascimento vem de Deus. Vem de Deus. Não tem como controlar. E veja, você pode dizer assim, não, mas eu posso controlar a morte. Porque se eu estiver muito desiludido, eu posso acabar com tudo isso aqui. Não pode. Que vão pensar no contrário. Diga assim, não, vou me preservar para viver o máximo que eu posso. A via aqui diz 40 por hora, eu vou andar 30. Eu quero preservar. Aí vem um a 150, bate e te mata. E você estava no jeito certo. Quando que você controlou isso? Não controla nem isso. Tudo isso está na mão de Deus. Quando a gente entende isso, a gente aproveita a vida. A gente sabe que nasceu como uma dádiva, não como um acidente. E a gente sabe que a nossa morte glorifica o nome dele, porque ele vai decidir esse dia, o dia que a gente não vai mais precisar estar aqui. Ele diz, então, há tempo de nascer e há tempo de morrer, e nada muda isso. Deus nos ensina, então, com o tempo, a gente olhar para cima, reconhecendo que somos guardiões da vida, não donos da vida. Não somos donos da nossa vida. Ele diz, há tempo de plantar e arrancar o que se plantou. Israel era uma nação agrícola, vivia disso. Tinha bem definido o calendário agrícola deles. Era moldado até, o calendário religioso era moldado pelo calendário agrícola. Então, o homem pode até arar, semear, regar, mas é só Deus que faz crescer. Você pode plantar, mas depende do tempo, depende das coisas estabelecidas por Deus para aquilo nascer. E na hora de colher, o arrancar, aqui ele diz, você pode chegar lá e não conseguir colher tudo. Então tem tempo de plantar e tem tempo de arrancar aquilo que plantou. Mas esse é o tempo de Deus, não é nosso. Então ele nos ensina aqui que o tempo nos ensina a olhar para cima e saber quando persistir e quando parar. Aplicado à vida, vai chegar um momento que você vai parar de plantar coisas, que não é mais tempo de plantar aquilo. E aí vai chegar tempo em que você vai colher coisas que você plantou muito lá atrás. Você diz, hoje eu estou conseguindo colher o que eu cultivei lá na minha juventude. Percebe? Então há propósito na vida. Ele diz, há tempo de matar e há tempo de curar. A referência aqui não é uma guerra, mas a referência provavelmente são as consequências de uma peste, de males que ocorrem na humanidade. E nesse momento, uns vão e outros ficam. Uns morrem e outros continuam vivos. Isso não elimina a responsabilidade nossa de ir no médico, de se cuidar, né, de usar os meios humanos. Mas a ideia aqui é que existe uma hora que tem que deixar morrer. Que por mais que você tente e faça, não vai adiantar mais recurso. Como aceitar esse tempo. Isso não é fácil, eu não estou dizendo aqui que você vai sair daqui dizendo entendi tudo e agora consigo fazer. Claro que não é. Pega alguém que você ama aí que está nas últimas e diga isso para ele. Ele vai te xingar, daí você vai vir e vai xingar eu, que falei primeiro. Porque a gente quer viver, a gente não quer morrer.
Ele diz: "Isso é inevitável. Então tem tempo de curar e tem tempo de deixar". E aplicado à vida, que é o que ele quer aqui, na vida também é assim. Tem tempo de você ir lá e curar coisas, e tem tempo de você ir lá e deixar aquilo ir embora. Eu não erro quando eu digo que muitos de nós carregamos amarrado no pé, às vezes, uma carniça, que já morreu faz tempo, está fedendo, mas a gente continua com aquilo. Cada passo que dá, arrasta aqui. Não deixa aí. Já morreu, já está fétido, e a gente continua arrastando aquilo. Como é que eu vou viver sem isso? A gente vive assim. Ele diz: há tempo de rir e de chorar, de prantear e de saltar de alegria. Está ensinando para nós o quê? Quem vive as emoções diante de Deus sabe que não vai rir o tempo inteiro, que não vai chorar o tempo inteiro. Que tem momento para se alegrar e tem momento para chorar. Essas emoções, que são agora o foco de Salomão, também tem tempo, gente. A gente tem que vencer luto, senão a vida não anda. A gente tem que uma hora estancar o choro. Lembra quando o pai batia e não queria que a gente chorasse? Engole o choro. Tem hora que a vida faz isso com a gente. A vida olhar para nós e diz: engole choro. Não dá. Já foi. Já foi o tempo de você ficar chorando isso. Anda, caminha. Emoções diante de Deus ficam equilibradas. A gente não dá bom dia a cavalo e não ri à toa, mas a gente também não chora eternamente por uma coisa. Você não desconfia de pessoa que é alegre o tempo inteiro? Né? Pessoa que é alegre o tempo todo, você fala: rapaz, esse cara não tem uma dor de dentes, tão encravada, não acontece nada. Acontece, às vezes ele está maquiando. Que não dá para rir o tempo inteiro. Quem é ser humano sabe que não dá para estar alegre e feliz o tempo todo. Não dá. Quando a gente tenta, a gente está tentando maquiar, mentir, enganar. Né? Tô rindo, mas é de nervoso. Como não dá para chorar para sempre. Há tempo para isso. Há tempo de espalhar pedra e há tempo de ajuntar pelo. Sabe como é que acontecia em Israel? Isso está até registrado no livro de 2 Reis, quando alguém queria prejudicar um outro, jogava pedra no campo dele para atrasar o plantio. O cara tá com mais dinheiro que eu, vai plantar antes de mim, eu vou lá e vou jogar pedra. Ele vai perder tempo tendo que tirar as pedras e eu saio na frente. Ele diz: há tempo de espalhar pedra. E ele diz: e há tempo de juntar pedra. Vai ter gente que vai jogar pedra no teu campo e você vai ter que tirar um bom tempo para ficar arrancando aquelas pedras de lá. Entende? Existem tempo para isso na vida. Ou seja, tem tempo que a gente tem que perceber obstáculos e tem que perceber oportunidades. Percebe que a pedra por si só não é nem boa e nem má? O problema é como usam a pedra. A pedra por si mesma não é nem boa e nem ruim. Tem tempo de abraçar e afastar de abraçar. O que está ensinando aqui? Tem hora que a gente tem que aceitar encontro e tem hora que a gente tem que aceitar despedida. Tem hora que você tem que aceitar a amizade nova. Para curitibano isso é difícil. Uma amizade nova, tem hora que você tem que abraçar, é tempo de acolher. Mas também tem hora que amizades acabam. Tem hora que é bom dia, boa tarde, boa noite. E acabou-se aquele relacionamento, parecia que nunca ia acabar. Tem hora que a gente tem que deixar ir. A gente tem que fazer isso. Tem tempo de buscar e de perder, de guardar e de lançar fora. Tem hora de carregar coisas e hora de se libertar de coisas. Ganhar e perder. Guardar e lançar fora. Quem aqui tem um cômodo em casa, como eu, com parafuso, porca e ferramenta que nunca usou, mas você diz: um dia vai ter uma utilidade. E a mulher diz: pelo amor de Deus, homem, o que você quer com isso? Tem 15 anos que esse toco de pau está de pé aqui.
não serve para nada, não vai servir. Você diz: "Deixa aí, uma hora eu arrumo, uma hora eu arrumo uma utilidade para isso", não arruma, não arruma. No máximo você troca de canto. Ficou 15 anos nesse canto, enjoei, vou colocar no outro canto, mas é do mesmo quarto. Hã? A lâmpada desse quarto você já trocou 20 no tempo, porque queimou, os trecos continua lá. Tem tempo de jogar as coisas fora. Tem tempo da gente olhar para tudo aquilo e dizer: "Quer saber? Eu não vou ficar guardando esse treco aqui". Eu estou falando em tom de humor, mas eu estou falando de coração, da vida. A gente tem esse quartinho aqui dentro, todo mundo, homem e mulher. Esse quarto lá que enjoa a esposa, tá aqui dentro de cada um, guardando coisa, que a gente só muda de cantinho e deixa ali, porque acha que um dia vai usar. Há tempo de guardar e há tempo de perder. Como também tem coisas que devem ser guardadas, e essas não devem ser mexidas. Com certeza existem coisas que não podem ser tiradas do lugar, porque estão ali para um propósito. Há tempo de rasgar e há tempo de costurar. O judeu rasgava a veste em sinal de arrependimento, você vai ver muito isso no texto bíblico, né? Lamento, choro, ele rasgava a roupa. Tem tempo de rasgar a roupa, de lamentar. Ele diz, mas tem tempo de costurar. Tem tempo de recomeçar. Gente, vai ter tempo da tua vida que ou você recomeça ou você recomeça. Não dá para protelar isso não. Há tempo de calar e há tempo de falar. Isso aqui é simples, né? O problema é que a gente inverte quando tem que calar. A gente fala e quando tem que falar, a gente se cala. Eu dou bom dia para cavalo, eu gosto de conversar. As pessoas dizem, você não é curitibano, você é um mentiroso. Mas eu sou, só que eu sou diferente um pouco. Mas também tem dia que eu não quero falar com ninguém. E nesse dia eu evito todo mundo, que ninguém é obrigado a estar perto de alguém mal-humorado. Então, mal-humorado tem que se tocar. No dia que não dá, deixa eu aqui, deixa eu quieto. Não é assim? Marido e mulher é campeão para fazer, já sabe, né? Olha no olho e diz, hoje eu sei. Não vai abrir a boca, eu também não. Hoje vai dar para ouvir as moscas dentro dessa casa. Depois conversa, vai. É assim a vida, a gente aprende isso. E isso foi estabelecido por Deus. Tem tempo de falar, tempo de calar. Tempo de amar e de aborrecer, guerra e paz. Como é que pode Deus dizer isso, né? O Salomão entender isso à luz da Escritura. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tem gente que diz que o cristão é, é obrigado a se relacionar com todo mundo porque Deus mandou amar. Gente, vamos entender isso. Amar é uma obrigação. E amar não tem a ver com conviver. Amar tem a ver com a disposição da mão estendida para alguém o tempo inteiro, mesmo que seja um inimigo, eu tenho que amá-lo, eu tenho que socorrê-lo e ajudá-lo. Convívio, aí é diferente. Né? Convívio é diferente. Conviver é uma opção. Amar não é uma opção, não. Você já teve que ajudar a gente que te fez mal. Simplesmente porque você olhou para o teu coração e disse, eu não posso negar. Eu sou assim. Mas você almoçaram com ele todo dia? Não. Porque você define com quem você anda. Você define com quem se relaciona. E esse texto diz isso. O tempo de amar e o tempo de aborrecer. E eu não estou dizendo que a amizade acaba, pode ser que volte, mas tem que ter aquele tempo de maturação, porque o que ocorreu foi grave. A gente precisa entender isso. O Alex tem um primo chamado Chris, o Christian. E os dois eram pequenos, eles estavam num retiro, e os dois brigaram. Briga de criança, dois meninos. Brigaram. Aí o Alex sentou num canto, e o Chris comendo um salgadinho, sentou do lado dele. O Alex foi pro outro canto. O Chris pegou o salgadinho, foi lá e sentou do lado dele. E eu e a minha prima, mãe do Chris, olhando. A Débora. E o Alex foi pro outro canto. E o Chris sentou. O Alex olhou para ele. Você não entendeu que a gente brigou? A gente tá brigado. Vai lá. Depois a gente vai conversar. Tem que entender que brigou.
Daí ele falou: "Mas eu quero ficar aqui". Ele falou: "Então fica aí, mas eu vou lá". E o Chris não teve briga, que o Chris não deixou. O Alex não ganhou dele. Aquela coisa de criança ensina pra gente que tem hora que tem que ser assim, que não dá. Então Salomão está dizendo isso. Percebe então como o tempo aqui está estabelecido para tudo. Se você deixar as coisas no seu tempo, a vida ganha significado. Se você não misturar tudo isso, não fica mecânico, fica orgânico, tem sentimento, porque você faz na hora certa, no tempo certo. Salomão está dizendo: a vida não muda, ela é assim para todos e é assim que ocorre. Basta você abrir o olho e marcar esse tempo, e entender, assim como as estações estão estabelecidas. Entenda isso para o seu bem. Porque senão, gente, fica mecânico, amizades ficam mecânicas, encontros ficam mecânicos e até a solidão fica mecânica. Sem vida, sem sabor, sem cor, sem nada. Porque até um ato de ira da gente tem que ser aproveitado, se é que você entende o que eu estou querendo dizer. Não contra o outro, mas contra nós, para a gente entender aquele momento, se entender como a gente é quando está bravo, se entender como que a gente tem que fazer para administrar esse momento de nervosismo. Porque senão como é que fica? Tudo tem um tempo, dizer. Em segundo lugar, ele fala da eternidade. Se o tempo foi estabelecido para a gente olhar para cima, a eternidade foi estabelecida para quê? Para a gente olhar para dentro. Coloquei a eternidade dentro de vós. Ele diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. E ele agora ele muda de perspectiva radicalmente. Ele para de olhar para o tempo e olha para a eternidade. Deixa de olhar para debaixo do sol, onde tudo se repete, cansa e fica sem direção, e começa a olhar para cima do sol, para Deus, para a eternidade. Ele diz: a presença ativa, sábia de Deus, quando invade a nossa consciência e nosso pensamento, tudo adquire profundidade. Quando você entende que tudo que você faz ecoa para além do tempo, você muda a tua perspectiva. Você lembra do Gladiador? O Russell, o ator? Qual que é a fala dele? Ele diz isso: o que fazemos aqui ecoa para a eternidade, no começo do filme. É uma filosofia romana, mas tem muito a ver. Ou você vai dizer que o que você faz não deixa legado pelo menos para uma pessoa. Pode não escrever livros sobre você no dia que você morrer e encher estante de livros sobre a sua pessoa. Mas pode ter certeza, alguém vai sentir falta. Alguém vai dizer: se ele tivesse aqui, ele ia me ajudar a resolver isso. Ou alguém vai dizer: ele faria isso nessa hora, eu vou repetir o que ele fez. Então, entender isso, a gente entende o que faz, que é para além do tempo. No 9, verso 9, ele diz: que proveito tem o trabalhador daquilo que se afadiga? Será que todo esse esforço vale a pena? Porque está falando do tempo, já respondemos. Agora ele vai responder à luz da eternidade no coração. E com base nessas evidências, ele vai mostrar a eternidade. Ele vai dizer o que primeiro? A vida do ser humano é um presente de Deus. Começa por aí. Lá no verso 10 ele já diz isso. Então, se você passa a avaliar o teu trabalho, a tua rotina exaustiva, a partir da eternidade, você vai ver que tudo ganha significado. Se você olhar de maneira mecânica, sim, tudo vai ficar exaustivo, vai ganhar peso. Mas Salomão está dizendo: mesmo quando a vida é pesada, ela ainda é um presente de Deus. Mesmo quando tudo dói, a vida ainda é um presente de Deus. Mesmo quando as coisas que eu quero não acontecem e não acontecem como eu quero, a minha vida ainda é um presente de Deus. Por isso ele diz: se exercite nisso, se exercite em viver, seja treinado, moldado, deixe-se ser esticado por Deus para entender isso. Porque Deus nos deu a vida para viver, nos deu o tempo para nós nos aperfeiçoarmos e a eternidade para nós entendermos o significado dessa vida. Nós tentamos decifrar enigmas da vida, mas somos limitados, gente. A gente não entende tudo. Mas porque não entende tudo, não é porque Deus não é bom. Não é porque Deus não colocou bondade no nosso mundo. O que Salomão diz aqui: a maneira como recebemos a vida
determina a maneira como vamos viver a nossa vida. Se recebermos a vida como um presente, vamos reagir com gratidão, com esperança, com perseverança. Se acharmos que a vida é só um fardo, vamos nos tornar cegos para os presentes que Deus nos dá na vida. Vamos perder isso. A vida é trabalhosa? Claro que é. Não estou dizendo que não, e nem Salomão. Mas ela é um instrumento pedagógico, ensina nós sobre a graça de Deus. O tempo nos desgasta, mas é exatamente por meio do tempo que Deus nos forma. Enquanto o tempo gasta, Deus está nos formando, nos constituindo. Ele diz, a nossa vida é ligada à eternidade. Nós somos infinitos, para o bem ou para o mal. Somos infinitos. E essa aqui é uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso fez cada ser humano único. Deus fez o homem à sua imagem e deu-nos aquilo que ele tem, eternidade. Não como ele, porque ele não tem início. Nós temos um início, mas nele nós temos vida eterna. Ele não tem princípio nem fim. Nós temos princípio, mas não temos fim. Ele fez isso em nós. Por isso, gente, nenhum empreendimento te satisfaz exatamente porque eu falei do carro de 150 mil que não completa. Porque você foi criado para a eternidade, não para esse tempo. Por isso tudo cansa. Eu tenho certeza que eu estou falando com gente que já teve coisa e diz, agora eu sou feliz. E não demorou muito, aquilo ficou lá no fundo do guarda-roupa, escondido, e você olhou e disse, por que essa porcaria deu felicidade um dia para mim? Não serve para nada. Eu tenho certeza disso. Você já olhou para uma coisa e disse, se eu não tiver isso aqui, eu não vivo. E não muito tempo depois você viu aquilo indo embora e dizendo assim, que droga. Aí, como a gente é pecador, a gente põe a culpa nas coisas. É aquilo que não prestava. Não, é a gente que não foi feito para colocar significado nisso. É a gente que não foi feito para isso. Entende? Por isso que a vida é um presente e está ligado à eternidade. Por isso que a gente só se realiza, gente, assim. Quando a gente deixa que as coisas vão. Quando a gente usufrui no tempo que tem que usufruir. E não liga quando aquilo acaba. Né? Ele diz, no final, a vida do ser humano, então, pode ser prazerosa. Há prazer nessa vida, por mais que seja rotineira. Se Deus controla o tempo e colocou a eternidade no nosso coração, como devemos viver então, enquanto caminhamos nesse mundo? Se isso está feito, Salomão responde, com alegria, gratidão e reverência. Viva-se. Ele já tinha mencionado acima, mas agora ele aprofunda o argumento. A capacidade de desfrutar a vida é um dom divino. Enxergar beleza na vida é o presente de Deus, não nasce de nós. Se a gente olhar só com o olho humano, é só canseiro, enfado e chatice. Se a gente olhar com os olhos de Deus, é belo, é bonito. Você fica igual bobo olhando o sol nascer. E ele nasce todo dia do mesmo jeito, do mesmo lado, igual. Mas olhando com o olhar de Deus, se diz, que coisa minha. Esse mar aqui de bombinhas, todas essas frases estão aqui desde muito antes de qualquer um aqui nascer. Já eram bonitas quando ninguém estava aqui. Já glorificavam a Deus quando não tinha ninguém para sentar na areia e dizer, ó, que bonito. Já eram glória para Deus antes do primeiro índio aparecer para esse canto. Mas sim. Então, se são bonitas até hoje, são por quê? O que Deus fez. E para você ir lá amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã e ver a mesma coisa bonita e se encantar, é porque você entendeu que tem beleza na vida se você olha com o olhar de Deus. Aí, não fica rotineiro, não fica cansativo. Sabe o trajeto para a tua empresa, para aquela máquina que você fica atrás? Não fica chato, porque é com Deus. Cada dia é um dia. O trabalho é uma bênção, o alimento é um presente, o descanso é cuidado de Deus e o contentamento é um milagre silencioso diário.
O milagre é esse contentamento silencioso e diário. As pessoas veem você rindo, diz, cara, você está fazendo a mesma coisa de ontem, você está rindo do quê? Você diz, cara, tem beleza nisso aqui. Entende? Você come um presente de Deus. Quando você descansa, é Deus cuidando de você. De onde você tira o seu sustento, é bênção de Deus para você poder se sustentar e sustentar quem depende de você. Veja que não é um convite, então, para uma vida superficial, mas é um convite para uma espiritualidade madura, para valorizar aquilo que Deus nos dá hoje, mesmo nesse mundo marcado por quem corre atrás de bolinha de sabão, correndo atrás de vento. A gente não vê a beleza na bolinha de sabão, a gente vê a beleza em quem fez a bolinha de sabão. Em Deus. Então, por mais que a vida pareça passageira, entenda, Deus permanece e transcende, e nós, e nele também. Por isso, quando a gente vive sob essa vontade de Deus, o tempo, mesmo sendo tão curto, se torna cheio de significado. Cada momento se transforma em um encontro eterno. Cada rotina se transforma em um culto para Deus. Quando você for trabalhar, trabalhe cultuando. Faça do teu trabalho em culto ao Senhor. Você tem hábito de orar antes de começar o teu dia de trabalho, lá no lugar que você trabalha? Comece a fazer isso. Ore antes. Deus, é o dia que está começando. O dia de rotina. Ah, ore a Deus. Aquele cliente que você sabe que é chato, não vai se tornar mais tão chato, você vai estar mais tranquilo para atendê-lo. Você não vai pedir para que outro atenda, ou vai torcer para ele tropeçar na porta e ir embora. Entende? A vida não precisa ser assim. Para encerrar, o mundo prega que as crises constroem os homens. As crises constroem os homens, mas as escrituras afirmam o oposto. As crises não constroem os homens e as mulheres. As crises sobre você, o que ela encontra em você. O que a vida faz de você depende do que ela encontra em você. Você já percebeu que o mesmo sol que endurece o barro derrete o gelo? O mesmo sol que endurece o barro derrete o gelo. Então a questão não é o sol. A questão é o que você é, barro ou gelo? Vamos supor que dessa frase a vida seja o sol. O que você é? Um gelo que derrete diante da vida? Ou é barro que endurece diante da vida? Percebe então que crises não constroem a nós. As crises só vão revelar do que a gente é feito. Quando a crise bate na porta, ela vai descobrir quem ela encontrou. Aquele Oscar, jogador de basquete brasileiro, teve um câncer na cabeça. E ele superou esse câncer, tá vivo até hoje, né? Tem uns anos já. E eu nunca me esqueço, num programa de televisão, ele disse assim, esse câncer encontrou a pessoa mais teimosa e dura que ele podia encontrar na vida dele. Falou assim, ele pode até me levar, nunca esqueço dessa entrevista dele, mas ele vai ter que lutar. Ele vai ter que brigar. Então ele encontrou a pessoa mais ruim que ele podia encontrar. Como é que a gente é, gente? Quando a crise vem, se diz, essa crise encontrou a pessoa mais chata que ela podia ter encontrado. Essa tribulação encontrou a pessoa mais insistente que ela podia ter encontrado? Ou você é aquela que quando a crise está no portão, batendo a campainha, você já está em posição fetal no chão chorando e dizendo, não, não. A crise só revela do que a gente é feito. Como é possível então a vida ser monótona e sem sentido se nós fazemos parte de um plano eterno de Deus? Você não é inseto, você não é uma abelha, você não é uma lesma. Para cumprir um ciclo e ter um fim triste, jogarem sal em cima de você e se derreter. Você é um ser humano, você é um filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Deus um. Nas palavras de Thomas Watson, para os piedosos, a eternidade será um dia no qual o sol nunca se retirará. Para os perversos, a eternidade será uma noite
no qual o sol nunca nascerá. Onde a gente está nisso? Para quem crê, a eternidade é um dia do sol que não termina. Para quem não crê no Evangelho, a eternidade é uma noite na qual o sol nunca nasce. Então não ponha mais culpa na vida. Se tudo que eu falei aqui você entender só isso, tá bom. Vamos parar de culpar a vida, vamos parar de culpar partidos políticos, vamos parar de culpar A, B, C, D, E. Para de culpar o fato de na tua identidade estar escrito pai ausente. Para de culpar o fato de estar escrito mãe ausente. Para de culpar o fato de que isso ou aquilo, quando você tinha 8 anos de idade, aconteceu, você não consegue mais. Chega disso. Foi-se o tempo. Vamos enxergar a vida com o tempo de Deus e com a eternidade que Ele colocou no nosso coração. Fique de pé. Vamos orar?